Basta um simples movimento de caneta para soldados apontarem rifles M4 a cidadãos americanos. Uma lei federal permite ao presidente mobilizar as Forças Armadas dos Estados Unidos da América contra o povo. Legalmente, sem congresso ou avisos, só uma assinatura. E a 82, a Divisão Aerotransportada, pode patrulhar seu bairro antes do café da manhã. Isso se chama Lei da Insurreição. Já foi usada antes e pode acontecer de novo. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como a América entra em guerra consigo mesma. Isso não é alguma relíquia esquecida enterrada nos arquivos. A lei da insurreição está viva e ativa, o dispositivo legal que faz com que o exército americano se volte para dentro do próprio país. Então, o que realmente acontece quando um presidente decide puxar esse gatilho? A lei está no título 10 do Código dos Estados Unidos da América, seções 251 a 255. Pense nisso como o protocolo de quebrar o vidro em caso de emergência, exceto que é o presidente quem decide o que conta como emergência. E existem 3 maneiras de acioná-lo. Primeiro, há uma insurreição ou rebelião tão caótica que as forças de segurança não conseguem atuar. Segundo, um Estado se recusa a proteger direitos constitucionais do povo. Eisenhower usou isso para integrar escolas. Mais sobre isso depois. E terceiro, quando violência doméstica ou conspiração impede os cidadãos de exercerem esses direitos. E esse último é vago o suficiente para justificar quase qualquer coisa, o que pode ser problemático. Militares geralmente não podem atuar como polícia nos Estados Unidos da América, isso graças ao Ato Posse Comitatus de 1878, que basicamente diz que os militares lutam guerras no exterior e os policiais fazem cumprir as leis em casa. É uma barreira que impede soldados de virarem policiais. Mas a lei de insurreição é a chave mestra que destranca essa barreira com apenas uma assinatura presidencial. Em 2025, a lei de insurreição ainda ameaça cidades como Chicago, onde anos de criminalidade elevada geraram debates sobre a perda de controle da polícia. Especialistas em direito e analistas políticos agora tentam explicar uma lei de 200 anos desconhecida pela maioria dos americanos. O debate está passando do teórico para o imediato em tempo real. Quanta autoridade o presidente tem para enviar tropas nos Estados Unidos da América e quem decide quando isso é justificado? O debate está trazendo a lei de insurreição das notas de rodapé às manchetes dos jornais. A lei de insurreição foi invocada cerca de 30 vezes, desde 1807, geralmente em resposta a caos já ocorrido. Hoje discute-se o envio preventivo de tropas baseado em estatísticas criminais e avaliação política, que as autoridades locais não vão controlar a situação, mesmo insistindo que conseguem. Mas o que realmente torna a lei da insurreição diferente de convocar a Guarda Nacional, algo que acontece o tempo todo durante furacões ou protestos públicos? A Guarda Nacional responde aos governadores e funciona como uma milícia estadual. Com a lei da insurreição em vigor, militares ativos do Exército, fuzileiros navais, Marinha e Força Aérea passam ao controle federal direto. Quem lutou em guerras no exterior agora atua na sua cidade. Isso ocorreu em setembro de 1957, em Little Rock, Arkansas, após a decisão da Suprema Corte de integrar as escolas sem distinção de raça ou etnia. O governador do Arkansas, Orville Taubus, afirmou: "De jeito nenhum", e mandou a Guarda Nacional impedir fisicamente a entrada de estudantes negros na escola central. Desafiando abertamente o governo Eisenhower, o presidente Eisenhower, o mesmo homem que comandou todas as forças aliadas no Mediterrâneo e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, não iria permitir que um governador do Sul desafiasse a Suprema Corte. Então ele fez algo dramático. Ele assumiu a Guarda Nacional do Arkansas com 10 mil homens, retirando o controle do governador e enviou a 101ª Divisão Aerotransportada. Além disso, a Guarda Nacional do Arkansas estava observando, com paraquedistas de elite escoltando 9 adolescentes negros à escola. A operação envolveu cerca de 1.200 soldados. Eles instalaram um posto de comando na escola e acompanhavam os 9 de Little Rock, como eram chamados, em cada aula. Eles faziam segurança nos corredores e levavam os estudantes para casa. No fim do dia, imagine o impacto disso na comunidade local. Soldados experientes em combate, muitos deles veteranos de campanhas brutais na Coreia, protegendo adolescentes americanos de outros adolescentes americanos. Eles tinham baionetas fixas nos rifles, um impedimento real. Não era um professor.
Um homem foi cortado no braço, outro atingido no rosto com a coronha de um rifle, depois de tentar pegar a arma de um soldado. Funcionou? De certo modo, sim. Os 9 estudantes concluíram o ano letivo apesar das provocações e da violência. Mas isso também significava que os direitos constitucionais básicos nos Estados Unidos estavam sendo garantidos, literalmente, sob a mira de armas. A 101ª Divisão Aerotransportada ficou por 2 meses. As unidades da Guarda Nacional então assumiram pelo resto do ano letivo, revezando-se assim como em uma missão militar. Porque era exatamente isso que era. Olhando para trás, a maioria dos americanos hoje vê isso como heróico. O governo federal interveio para proteger os direitos civis, usando força militar se necessário. Na época, isso gerou polêmica. Tropas federais ocuparam um estado, ignorando a autoridade local e militarizando escolas. Em 29 de abril de 1992, 4 policiais de Los Angeles foram absolvidos de agredir Rodney King, mesmo com vídeo como prova. Em poucas horas, o centro de Los Angeles explodiu. Mais de 50 morreram em 3 dias. Bairros foram incendiados, gangues agiram e milhares de prédios saqueados ou destruídos. O Departamento de Polícia de Los Angeles ficou totalmente sobrecarregado. A Guarda Nacional da Califórnia foi chamada, mas também não controlou os distúrbios. O governador Pete Wilson tomou uma decisão difícil. Eles precisavam de ajuda federal. O presidente George Herbert Walker Bush invocou a Lei da Insurreição. Em menos de 24 horas, fuzileiros navais de Camp Pendleton e soldados do exército de Fort Ord estavam estabelecendo posições por toda Los Angeles. No final, mais de 10.000 tropas federais foram enviadas para Los Angeles. Essa foi a maior operação militar nos Estados Unidos da América desde a Guerra Civil. Havia mais soldados em Los Angeles do que em algumas zonas de guerra reais. De repente, fuzileiros navais treinados para ataques em praias estavam controlando cruzamentos em Inglewood. Militares do exército conduziam comboios de Humvee em Compton. Soldados estabeleceram perímetros ao redor de lojas de conveniência queimadas pertencentes a coreanos, verificando identidades em pontos de controle e impondo toques de recolher. As regras de engajamento são teoricamente rígidas. Pela lei de insurreição, soldados podem usar força letal para se proteger ou proteger outros em perigo iminente. Mas quando fuzileiros navais de 19 anos treinados para combate estão em ambiente urbano caótico à noite, as coisas acontecem. Um fuzileiro naval em Los Angeles matou a tiros um adolescente desarmado. No caos, o fuzileiro naval achou ter visto uma arma. No 5º dia dos distúrbios em Los Angeles, soldados da Guarda Nacional mataram um motorista que tentou atropelá-los em uma barricada. Essas decisões rápidas ocorrem quando forças militares agem contra civis. A presença militar durou cerca de uma semana até a situação se estabilizar e ser reduzida. Mas, novamente, a verdade desconfortável é que funcionou. A violência parou, os incêndios foram apagados, a ordem foi restaurada. Esse sucesso cria um precedente perigoso, sugerindo que o uso excessivo da força militar será sempre uma solução eficaz, talvez necessária, para a agitação civil. O saldo final foi de 63 mortos, mais de 2.000 feridos e prejuízo acima de $1 bilhão. Por uma semana, partes de Los Angeles estiveram sob ocupação militar. A ajuda em desastres é outro campo interessante para a retórica sobre a lei de insurreição surgir. Em agosto de 2005, o furacão Katrina, categoria 5, atingiu fortemente a costa do Golfo. Katrina mostrou o que ocorre quando um presidente tenta usar a lei de insurreição e um governador recusa. Quão perto isso chegou de uma crise constitucional? Como chegou a esse ponto? Bem, no final de agosto, os diques que protegiam Nova Orleans falharam. A cidade sofreu uma inundação catastrófica e, em poucas horas, cerca de 80% de Nova Orleans estava debaixo d'água. Áreas ficaram submersas sob 6 metros de água. Em 30 e 31 de agosto, as imagens da Louisiana eram apocalípticas. Nova Orleans parece afogada, pessoas estão morrendo. No Superdome, onde milhares buscaram abrigo sem comida, água ou saneamento, o centro de convenções virou outro refúgio desesperado. Pessoas ficaram presas nos sótãos com a água subindo e pediam ajuda nos telhados. Corpos flutuavam nas ruas alagadas. 2 semanas depois do ocorrido, a América parecia um estado falido na televisão ao vivo, enquanto o mundo assistia. A governadora Kathleen Blanco havia convocado a Guarda Nacional da Louisiana, mas eles estavam completamente sobrecarregados. Muitos membros da Guarda estavam destacados no Iraque. Uma das ironias cruéis daquele momento.
Os disponíveis não tinham equipamento para lidar simultaneamente com desastres, operações de segurança e grandes buscas e resgates. Eles não foram treinados para isso. Em 1º de setembro, 3 dias após a tempestade, o presidente Bush queria enviar tropas federais sob a lei de insurreição. Mortes aumentavam e saques eram frequentes. Relatos, depois desmentidos, falavam de violência, tiroteios e caos. Mas Blanco, mesmo assim, recusou. E é aqui que a situação ficou complicada do ponto de vista constitucional. Ela não queria ceder o controle da segurança estadual às forças federais. Ela sabia que, com a guarda sob controle federal, perderiam poderes de polícia conforme a lei Posse Comitatus. E ela não queria criar um precedente em que um presidente pudesse simplesmente assumir o controle das forças de um estado contra a vontade do governador. Ainda assim, o governo Bush cogitou invocar a lei, e advogados da Casa Branca redigiram a ordem. Unidades do Pentágono se posicionaram enquanto Washington e Baton Rouge trocavam ligações acaloradas. No fim, Bush não assinou a ordem. Até 3 de setembro foi feito um acordo. A Guarda Nacional de outros estados foi enviada à Louisiana, mantendo coordenação estadual e apoio federal. Foi ineficiente e burocrático, 2 estruturas de comando paralelas tentando se coordenar, mas evitou uma crise constitucional e provavelmente custou vidas. Esse é o cálculo duro quando ambos mantêm seus princípios enquanto pessoas morrem. O número oficial de mortos pelo Katrina foi de mais de 1.800 pessoas, a maioria delas na Louisiana. É impossível saber quantas mortes poderiam ter sido evitadas com resposta militar mais rápida e coordenada. Mas sabemos que o debate sobre quem tinha autoridade para enviar tropas durou dias enquanto as pessoas morriam. E se Bush tivesse usado a lei de insurreição? Seria legal. Os tribunais poderiam debater isso por anos, mas soldados federais já atuariam na Louisiana sob ordens de Washington, enquanto o governo estadual seria ignorado. A lição é que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, a política, as questões constitucionais e a imagem ainda importam. E às vezes elas importam mais do que a eficiência. O federalismo americano pode ser visto como algo bonito ou uma falha grave na resposta a crises. O momento mais recente em que a lei da insurreição quase foi usada foi em maio de 2020. A morte de George Floyd após um policial ajoelhar-se em seu pescoço por mais de 9 minutos provocou protestos em todo o país. Em Washington, Distrito de Colômbia, manifestantes lotaram a Praça Lafayette a poucos passos da Casa Branca. Agentes federais esvaziaram a Praça Lafayette com gás lacrimogênio, balas de borracha e força física. Nos bastidores, o presidente queria invocar a lei de insurreição. Ele afirmou que enviaria as Forças Armadas dos Estados Unidos da América se cidades ou estados não protegessem vidas e propriedades, para citar rapidamente, resolver o problema. Na época, o público não fazia ideia de que os funcionários da Casa Branca realmente haviam redigido uma ordem de lei de insurreição. Ela estava pronta e aguardava assinatura, enquanto a Casa Branca debatia a justificativa legal. As cidades não controlavam os protestos ou era só demonstração de força? A ordem nunca foi assinada. De acordo com reportagens posteriores de várias fontes, no fim das contas, a decisão se resumiu à resistência da alta liderança militar, que deixou claro que achava essa uma péssima ideia. Não era ilegal, apenas terrível, um Rubicão que não deveria ser cruzado. Se o presidente assinasse a ordem, provavelmente seria legal. Seria politicamente explosivo, controverso e provavelmente iria à Suprema Corte, mas era legal. A autoridade legal que quase permitiu isso ainda existe, pronta para ser usada pelo próximo presidente. Hoje essa realidade pode estar mais próxima do que você pensa. Imagine acordar e a lei de insurreição ser declarada em sua cidade. Talvez tenha ocorrido um grande incidente, talvez os protestos tenham saído do controle, talvez tenha acontecido um desastre. O motivo não importa tanto, mas sim como isso te afeta. É provável que um alerta de emergência acorde você no celular. Emergência civil. Toque de recolher das 20 horas às 6 horas. Mantenha a calma e siga as instruções militares. A mensagem leva a um site do governo para mais informações. Você acessa as redes sociais para saber o que ocorre. A internet está lenta, muito lenta, alguns aplicativos nem estão carregando. Você não sabe se é o servidor ou controle nas comunicações. Tenta ligar para um amigo do outro lado da cidade. A ligação completa, mas há um atraso estranho.
como nas chamadas internacionais antigas. Você vê um Humvee militar no cruzamento, a 2 quarteirões da janela. Você vê soldados e percebe que são militares, não policiais. Pelos veículos e uniformes, vê-se que usam equipamento de combate completo, capacetes, coletes à prova de balas e fuzis. Militares separam cidades em setores, usando rodovias como limites e pontos de referência como locais de encontro. Uma brigada de 3.500 soldados pode controlar uma cidade de 10.000 habitantes. A matemática funciona porque a maioria obedece quando alguém armado e de colete manda. Esses soldados operam sob regras diferentes das da polícia. Policiais precisam de causa provável para revistar você. Militares operando sob a lei de insurreição estão atuando sob a autoridade federal do título 10, que lhes dá muito mais liberdade. Seus direitos, Miranda, são confusos e os critérios para uso de força letal contra você variam. Soldados são treinados para eliminar ameaças rapidamente, não para desescalar ou questionar antes. No meio da manhã, você resolve ir ao trabalho, comprar mantimentos e ver sua família. Entra no carro e em 10 minutos chega a um posto de controle. Um soldado, talvez com 22 anos, poderia ser o filho do seu vizinho, faz sinal para você parar. Ele se aproxima da janela, educado, mas firme, pedindo sua identidade e destino. Você entrega, ele avisa o sargento no rádio e você espera. Outros carros se alinham atrás. O soldado não está nervoso, mas permanece alerta. Com o dedo próximo ao guarda-mato do fuzil M4, ele pergunta de novo o motivo da viagem. Você diz que vai ver seus pais e depois trabalhar ou algo assim. Ele chama no rádio novamente e espera. Após alguns minutos, finalmente ouve: você está liberado. Fique nas estradas principais e lembre-se do toque de recolher às 20 horas. Chegue em casa até esse horário. Dirigir causa uma sensação surreal. Há veículos militares em cada grande cruzamento, quase nenhum civil nas ruas. Um helicóptero Black Hawk militar. Um grupo é abordado por soldados em uma esquina, que checam documentos, fazem todos sentar na calçada e passam informações pelo rádio. À tarde, você chega em casa, liga a televisão e percebe algo estranho no noticiário. Canais diversos transmitem mensagens semelhantes sobre manter a calma após o toque de recolher e colaborar com as autoridades. Oficiais militares e autoridades federais fazem coletivas de imprensa. Apresentadores locais estão visivelmente nervosos e cautelosos ao falar. As redes sociais estão estranhas, com menos postagens sobre o que está acontecendo do que o esperado. Há vídeos de veículos militares, soldados em postos de controle e postagens criticando toques de recolher e suposto abuso de poder federal. Não há transmissões ao vivo, parecem indisponíveis ou caindo rápido. Não dá para saber se as pessoas não postam ou se as postagens não aparecem. Você chega em casa cedo à noite para evitar ficar na rua após o toque de recolher. Helicópteros continuam sobrevoando, circulando e patrulhando, quem sabe o quê? Pela janela, você vê o Humvee ainda no cruzamento, agora com mais soldados e refletores instalados. Você se pergunta quanto tempo tudo isso vai durar. Dias, semanas, quem decide quando acaba? E se houver emergência após o toque de recolher, você arriscaria sair? Apesar do desconforto, você mantém seus direitos constitucionais. A Constituição não é suspensa, mas garantir esses direitos é complicado. Se soldados te detiverem, tecnicamente pode ligar para um advogado, mas talvez não imediatamente. Instalações de detenção militar não são prisões comuns com procedimentos estabelecidos. Você pode ficar sentado em uma área de espera por horas se os soldados quiserem revistar seu carro ou sua casa. Isso é uma violação da Quarta Emenda? Depende da justificativa e das autoridades. Padrões normais de causa provável ficam nebulosos em emergências. Você não está sendo tratado como um combatente inimigo, mas também não está sendo tratado como um cidadão totalmente autônomo. Você está em um meio termo, visto como risco de segurança a ser monitorado e controlado. O peso psicológico é esmagador. Esses soldados americanos, possivelmente do seu estado, te avaliam taticamente o tempo todo. Você é obediente ou problemático? Uma ameaça ou não? Nem consegue protestar contra a situação. Reuniões em grupo são restritas. Organizar é difícil com comunicações monitoradas e manifestações podem te rotular como encrenqueiro. O cartão ACE federal continua existindo. Por que o Congresso ainda não reformou isso? Sem salvaguardas, supervisão ou cláusulas de expiração, fica claro que ambos os partidos querem esse poder disponível quando precisarem. É o dilema do prisioneiro político.
Ninguém quer ser aquele que abriu mão da autoridade e depois enfrentou uma crise em que precisaria dela. Propostas existem há anos. Alguns defendem a aprovação do Congresso em 72 horas, revisão judicial, expiração em 30 dias e definições mais claras de insurreição. Nenhuma foi aprovada. Independentemente do poder, políticos nunca limitam a presidência quando é sua vez na Casa Branca. A autoridade permanece intocada desde 1807, aguardando. O que deixa tudo ainda mais assustador em 2025 é a tecnologia. Quando Eisenhower enviou tropas para Little Rock em 1957, eles tinham rádios e rifles. Quando Bush enviou tropas a Los Angeles em 92, tinham helicópteros e visão noturna. Hoje, qualquer smartphone rastreia. O reconhecimento facial escaneia multidões em tempo real. A inteligência militar pode mapear redes de movimentos sociais usando metadados de celulares. Eles sabem quem manda a mensagem para quem se encontra onde e quem são os líderes. Existe capacidade de implantar isso internamente. Apenas aguarda a autoridade legal que a lei de insurreição concede. Esse poder nos lembra que a maior ameaça dos Estados Unidos pode não vir de fora das nossas fronteiras, mas dos poderes que entregamos ao nosso próprio governo. A lei de insurreição mostra como os Estados Unidos da América podem usar suas forças armadas internamente para proteção.